Daniel Goleman nos diz o seguinte, que inteligência emocional é a capacidade de identificar nos nossos próprios sentimentos e nos sentimentos dos outros, de nos motivarmos, né, ter uma motivação e gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Durante séculos foi exatamente isto que os filósofos eles estudaram. Identificar os próprios sentimentos e identificar os sentimentos dos outros e motivar. E digerir bem as emoções dentro de nós e dentro do mundo que nos rodeia. Nos nossos relacionamentos sociais, econômicos, políticos, religiosos, culturais. O livro de inteligência emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente, com mais de 400 mil exemplares vendidos no Brasil, polêmico, hein? Inovador e provocador, hein? Provocador. Escrito por Daniel Goleman, é um grito de alerta aos que ainda pensam que a razão é a única responsável pelo caminho da vida. Ele nos diz que a emoção é também responsável pelo caminho da vida. Daniel Goleman, em seus estudos, define bem emoção, sentimento e razão. Pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes. Agora, pensa comigo, hein? Se nós temos, anota aí, 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto, muitos pensamentos, hein? Você tem condição de controlar esses pensamentos? Responde. Você tem condição de controlar todos esses 75 mil pensamentos por dia? Isso. Para responder esta pergunta, eu gostaria que você procurasse no dicionário o significado de emoções, sentimentos e razão, ok? Ok? Para poder conferir aqui no que eu vou falar. Então vamos lá. Emoção. Basta ver que gera emoção. Quando eu vejo, a minha emoção ela é gerada. A psicologia nos diz que o ser humano, ele traz ao nascer algumas emoções básicas como medo, tristeza, angústia, raiva, alegria. Conseguiu compreender? Estas emoções, elas existem, está dentro de você, ok? É natural, é da natureza humana. Todas elas têm uma função importante em nossas vidas, principalmente no que se diz respeito à sobrevivência da espécie humana. Agora vamos lá, você segurou a emoção? Agora entenda o que é sentimento. Sentimento é o que eu guardo dentro de mim. Ah, guardei. A emoção gera dentro de mim, eu guardo esse sentimento, guardei. As emoções são respostas neurais para estímulos externos que vêm para a mente, enquanto os sentimentos são respostas a estas emoções. Embora normalmente sejam vistos como sinônimos, emoção e sentimento são considerados movimentos diferentes tanto para o psiquismo como para a psicologia. Isso aí. Aí a gente vê então a razão. Você entendeu emoção, sentimento, agora você vai entender razão, ok? Aguarda aí que eu vou já te dar um exemplo da vida real, para você entender a diferença entre sentimento, emoção e razão. A razão, por exemplo, é a faculdade de raciocinar. Eu raciocino, eu aprendo, eu compreendo, eu pondero, eu julgo, e aí então eu tenho inteligência, ok? Vamos agora estar comigo um pouquinho para a gente conhecer um pouco, fazer essa diferença entre emoção, sentimento e razão, tá bom? Vou te dar um exemplo da vida real, tá? Era uma vez uma mulher foi ao cemitério e ela foi visitar um parente que já havia falecido há muito tempo, fazer suas orações, né? E quando ela estava realizando as suas orações, logo apareceu uma família velando um ente querido. Essa família chorava muito, essa família sofria muito. Era uma criança que estava sendo velada. E aquela mulher olhando tudo que ela estava vendo, olha só, emoção, ela gera a partir do momento que ela vê.
Então a mulher, olhando o que ela estava vendo, ela começou a chorar. Essa menina merecia um bebê, minha filha, merecia. Porque, poxa, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que vocês estão rindo aí da minha dramatização, não é isso? É para dar uma alegria aí na nossa aula, apesar do conto ser triste, né? Conto é triste. Mas nós estamos aqui no estudo, ok? Então, essa mulher, quando ela viu essa criança, ela começou a chorar. Aí chegou um amigo dela e aproximou-se da mulher e disse: meu Deus, você tá chorando? Quem é? É um parente seu? É algum amigo? E a mulher: é um amigo, quem é? Eu não sei, eu não conheço não, eu nunca vi. Mais ou menos isso que acontece com a gente. Às vezes a gente vê uma situação no jornal, na televisão, em algum momento que a gente está em algum lugar e a gente se envolve com a emoção da situação. Então a emoção ela é gerada. Conseguiram compreender? A emoção, a partir de quando ela é gerada. O que é o sentimento? O sentimento seriam daquelas pessoas que estavam velando aquela criança. Sentimento, ele precisa conhecer. É uma emoção que ele guardou na alma. Conseguiram compreender? No exemplo, nós podemos perceber bem isto, tá? Agora vamos observar um outro exemplo. O exemplo de uma criança que ela é espancada pelo pai, tá? A criança é uma história real. A criança, ela está sendo espancada pelo pai e automaticamente, na hora da violência doméstica, ela sente raiva, ódio, tristeza, desespero, abandono e amor. Ué, amor? Guarda aí que eu vou explicar para você. Em determinado momento, ela consegue raciocinar, ela está sendo violentada em determinado momento, ela consegue raciocinar. O agressor, ele se afasta um pouco gritando da criança e ela raciocina rapidamente, ela respira profundamente, Quando ela respira profundamente, ela olha para o relógio que está na parede e ela diz: meu Deus, se ajoelha imediatamente no chão e diz: meu Deus, que horas isso vai acabar? Me mostre o fim disto. Logo, vem na memória dela, na mente dela, que na casa dela tem um quintal e que tem um muro. E ela pensou: vou para o quintal, vou pular um muro e vou me salvar. Ok? Vamos analisar a situação? Entenderíamos a raiva dessa criança, o ódio, a tristeza, o desespero, o abandono e todo este contexto histórico entendemos muito bem, porque ela está vivendo um momento de violência doméstica, tá? Dentro dessa história que eu tô contando para vocês que é real. Mas por que esta criança sente amor pelo pai? Por que ela não desafia o pai? Por que ela não agride o pai? Por que ela sente amor pelo pai? O que tem a ver o amor com a vivência? Responde aí. Responde! Responde aí, responde. Responde, hein? Bom, todos são emoções. Elas surgem descontroladamente em questão de segundos. Lembra? Temos 75 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto. Pois bem, e qual é o sentimento? O sentimento é o que a criança sente pelo pai. A emoção, você sabe, tá vivendo o momento, a partir de quando ela vê, gera emoção e vem aquele turbilhões de emoções dentro dela, né, a perturbando. Sentimento é o que ela sente pelo pai. Por quê? Porque ela conviveu. Ela teve momentos bons com esse pai em algum momento na vida dela, ela viveu, teve vivência boa e ela guardou essa emoção de vivência boa que tornou-se sentimento. Ela o conhece, aprendeu a conviver com ele, amor, emoção guardada por muito tempo que virou sentimento. A emoção pode virar sentimento? Sim, quando ela é guardada dentro do indivíduo. Repeti aí 3 vezes aí para você entender, tá bom? Agora, sabendo disso, você entenderá quando uma pessoa diz o seguinte: ah, eu tenho sentimentos por fulano. E quando ela disser: estou tão emocionada por cicrano, ou quando ela disser: tenho sentimentos emotivos por esta vivência. Deu para entender? Deu para entender? Hein? Eu tenho que aprender. Eu amo aprender. Eu amo aprender. É possível controlar
todos os seus pensamentos? É possível controlar todos os seus pensamentos? Responda. Diante deste conhecimento, você está apto para responder essa pergunta. É possível controlar todos estes pensamentos? Eu diria para você, 75 mil pensamentos é difícil controlar, tá? Mas você pode controlar os que você consegue focar. Porque o que é que a criança fez? Vamos estudar aí os passos da criança fez, analisando essa violência doméstica dela, né? Quando ela estava sendo violentada, qual foi o passo que ela teve, né? Vamos lá mais à frente, vamos à frente, ok? Vamos à frente. O passo foi o seguinte. Primeiro, ela respirou profundamente. Quando ela respirou, ela levou oxigênio para o cérebro. Quando ela leva oxigênio para o cérebro, ela busca o quê? Na inteligência emocional, o autocontrole. Quando eu levo oxigênio para o meu cérebro, eu raciocino melhor. Okay? Raciocinando melhor, ela olhou para o relógio, ou seja, ela determinou o tempo que ela gostaria que acabasse tudo aquilo. E quando ela olha para aquele relógio, tá? Que ela determina o tempo, o que é que ela faz? Ela tem uma conversa interna, ela conversa com Deus. Quando eu tenho uma conversa interna, automaticamente eu também estou trabalhando o meu autocontrole. Faz bem conversar sozinho de vez em quando, faz muito bem. O terceiro passo, a criança vítima da situação, fixou a meta, olhou para o relógio, determinou o tempo de acabar, determinou o prazo para alcançar o seu objetivo. Ela foi para o quarto passo, focou. Pronto, vou pular um muro. Quinto passo, planejou. Como eu vou fazer para me desviar desses obstáculos até chegar ao muro? Ou seja, ela se livrou, ela cortou, ela cancelou os sabotadores da sua vida. Sexto passo, o autoconhecimento. Ela olhou para dentro de si e disse, eu tenho capacidade de pular aquele muro, eu consigo salvar-me, eu posso? Sim, eu posso. E aí o que ela fez? Ela teve o autoconhecimento de si, verificou as suas capacidades, seus limites e no sétimo passo ela se motivou à ação. Spinoza já nos diz, não há esperança sem medo, assim como não há medo sem esperança. Você compreendeu? Entendeu? A criança ainda de tão pouca idade tinha tamanha sabedoria. O que? Vamos pra frente? Segurou bem aí? Segurou bem? O que se comprova que a inteligência emocional está para qualquer idade. Como qualquer idade está para a inteligência emocional. Ok? Beleza? Diga-me, uma mãe, vamos dar outro exemplo, uma mãe, ela tem um filho drogado. E quando ela diz, eu quero matar esse menino, eu não gosto desse menino, quem ela quer matar? Ela quer matar o filho dela ou a droga que está no filho? Segurou? Agora, quando a criança vítima de violência doméstica diz, eu tenho raiva, eu tenho ódio do meu pai, eu não gosto do meu pai, eu quero matar meu pai. Ela quer matar o pai dela ou ela quer matar as ações agressivas do pai dela? Conseguiu compreender? É preciso bem dividir isto no cérebro humano para poder tomar a ação consciente, tá? Beleza? Ok? Estas emoções vêm aí com Spinoza que nos diz o seguinte, não é das armas, mas pelo amor e generosidade que se vence as almas. Neste exemplo de história real, a criança venceu através da generosidade. Como eu conheço essa história, eu posso dizer que essa história finalizou com empatia e habilidade emocional. Por quê? Porque quando a criança ela obteve empatia pelo pai até a fase de ser mulher, o que ela fez? Ela começou a conhecer a vida do pai, entender por que o pai sentia tanta raiva e tinha tantos traumas. E ela observou, teve o conhecimento de que o avô dela, o avô desta criança, não era avô dela, era padrasto-avô. Ora, se era padrasto-avô, quem é o meu avô verdadeiro? Não tinha uma foto
do amor verdadeiro, não tinha uma história do amor verdadeiro. E ela descobriu que o pai dela, o agressor dela, era violentado pelo pai, que seria avô paterno dela. Ok? Conseguiu compreender? E ela buscou toda essa história. Ou seja, o pai é um homem, né, com traumas desde criança. Ok? Logo à frente, a mãe casou com um bom homem que se tornou padrasto do pai dessa criança que é vítima. E este padrasto foi ótimo para ele. Só que logo esse padrasto faleceu. A mãe colocou essa criança no colégio interno. De novo, abandono, desprezo, exclusão. Né? Essa criança cresceu e continuou tendo habilidade de vida com seu pai, continuou tendo empatia com seu pai. O seu pai teve câncer e quando ele estava num estado crítico, ele recebeu um milagre, foi curado. Quando ele foi curado, ele chama a criança, que essa criança já é uma mulher, chama e diz: minha filha, me perdoe. Minha filha, me perdoe. Essa criança olha para o pai e diz: pai, se Deus lhe deu um milagre e lhe perdoou, quem sou eu para não lhe perdoar? Te amo e nunca desisti de te amar. Bravo, história! Esta é uma história típica de inteligência emocional que vem desde criança até a fase adulta. Perceba que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoção é o estímulo que informa sobre o que estamos pensando. O sentimento é a maior ferramenta para ajudá-lo a recriar a sua história, a sua vida. A psicologia de inteligência emocional é a percepção de si mesmo, é o manejo de suas emoções, automotivação, empatia, habilidade social que você tem para lidar consigo e lidar com os outros. Nossa próxima aula falará para vocês sobre autoconhecimento, autocontrole, empatia, habilidade social e motivação. Até a próxima, uma honra estar com você.